Olá pessoal, eu hoje decidi vir aqui trazer-vos este montinho de livros. E o que é este montinho de livros? Este montinho de livros é o meu top 10. Para mim, os 10 melhores livros que eu li este ano. Claro que eu não li só estes livros, li mais, mas estive a fazer uma escolha e acho que estes são livros que me deixaram a sua marca e achei por bem vir aqui partilhar convosco. Tenho aqui escrito tudo como deve ser. Todos os livrinhos que eu escolhi. Alguns deles eu não os tenho aqui comigo alguns porque foram requisitados na Biblioteca Municipal e outros porque estão emprestados. Pelo menos um dos livros está emprestado. E então eu vou aqui começar por vos dizer, e eu vou começar por ordem crescente. Vou começar por vos dizer que o meu livro que ficou em 10º lugar, que eu gostei bastante, é A Livraria dos Destinos, de Veronica Henry. Este livro fala-nos de uma rapariga que tem o seu trabalho, mas de repente ela vê-se obrigada a ter que ir gerir a livraria da sua família. O seu pai teve sempre, desde muito cedo, o gosto por ter uma livraria, sempre gostou muito de ler e pronto, conseguiu montar uma livraria, só que o seu pai morre e ela é que irá ter que tomar conta desta livraria. Irão acontecer uns percalços que irão tentar deitá-la abaixo, mas ela não se vai deixar vencer e vai conseguir. Em nono lugar, temos aqui um thriller. Este livro foi-me cedido pela Porta Editora, a qual eu agradeço muito. No Escuro é um thriller. Este livro foi para mim um livro 5 estrelas. Eu adorei esta história. Falando um pouquinho de cada livro, esta história, o que é que acontece? Há uma casa que está a ser remodelada e quando os trabalhadores, o empreiteiro, os empregados estão a tentar derrubar uma das paredes que está encostada à outra casa, ao derrubarem essa parede, descobrem que na casa ao lado está fechada uma rapariga e um bebê. Essa rapariga não fala, o bebê não fala, portanto vão ter que descobrir o que é que se passou, o porquê desta rapariga estar fechada naquela casa. Excelente thriller, eu adorei. Depois, em 8º lugar, temos As Cartas com Amor, de Helena de Macedo. Esta história foi um livrinho muito pequenino que me foi cedido. Para já a editora é a Cool Books, como todos sabemos, é uma chancela da Porta Editora. Mas quem me cedeu este exemplar foi a escritora Helena de Macedo. Foi uma ternura ler esta história. Esta história fala-nos de um relacionamento entre duas pessoas. Nem sempre este tipo de relacionamentos estão bem vistos na sociedade. Quero acreditar que já começa a ser mais ultrapassado e as pessoas já começam a aceitar, mas até as próprias personagens da história de início têm alguma dificuldade em enfrentar o que se está a passar. É também uma história muito bonita que eu recomendo. É uma história que nos enche o coração. É uma história muito ternurenta e acho que qualquer pessoa iria gostar de ler esta história. Agora, vamos para o sétimo lugar, 7ª posição, de uma autora que eu também gosto bastante. Também um livro que me foi, mas por coincidência, não foi de propósito, um livro que me foi cedido também pela Porta Editora, da escritora Deborah Smith, e é O Jardim
das Flores de Pedras. Esta é uma história muito, muito, muito bonita. Eu atrevo-me a dizer que uma das melhores histórias de Deborah Smith. É assim, esta história esconde vários segredos de família e alguns desses segredos de família poderão vir a ser descobertos ao fim de 25 anos. Durante todo esse tempo ocorrem algumas mortes e mais tarde irão descobrir-se quais foram esses segredos, a origem dessas mortes, o que é que realmente se passou nesta história. E é também uma belíssima história. E daí estar no meu top 10, top 10. Agora, vou aqui deixem-me só confirmar aqui nas minhas cábulas, para o quinto lugar. Para o quinto lugar, eu escolhi um livro de uma escritora portuguesa. É uma escritora muito nova, uma rapariga muito nova, a Ana Rita Correia. Este livro, ele chegou às minhas mãos e também já cá tenho outro livro dela. E este livro foi-me cedido pela Ana Rita Correia. A Ana Rita um dia perguntou-me se eu gostaria de ler esta história dela e eu, claro, são livros e isso nem se pergunta. E claro que sim, eu disse que gostaria muito de ler este livro dela, porque é o livro mais recente dela e tem uma história muito, muito bonita. Fala-nos de uma menina, da Eve, acho que ela é a Eve, deixa-me só ver aqui uma coisa, é Eve, como lhe quiserem chamar. A Eve queria muito ter um irmão, como muitas das crianças que não têm irmãos, e eu inclusive, queriam muito ter um irmão, e ela dizia muitas vezes que não se importava, mesmo até que o irmão fosse da loja dos 300. E essa parte da história, pronto, deixou-me de coração cheio. Só que nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos e acontecem alguns percalços na vida e pronto, terão que ler a história para saber, que vale mesmo a pena. A seguir tenho aqui mais uma história de uma escritora portuguesa. A história da Carolina Cruz, O Coração Vive de Sorrisos. Também é um livro que não é muito grande. O livro não é grande, mas as histórias que aqui estão dentro são enormes. São 5 histórias de amor. Não tem que ser uma história de amor, ou 5 histórias de amor, aquele amor, amor entre duas pessoas. Não tem que ser só isso. Algumas histórias são, outras não são. São histórias de amor diferentes, histórias de amor entre pessoas completamente diferentes, e é um livro fantástico. É uma lição de vida. Eu lembro que na altura disse à Carolina e também foi a Carolina que me pediu para ler esta história dela, estas 5 histórias dela, e ao qual eu, claro, disse logo que sim. Muitas pessoas deveriam de ler estas 5 histórias que estão aqui, porque iria-lhes fazer muito, muito bem, como eu já disse noutras vezes, amolecer o coração de muitas pessoas. E então agora nesta quadra natalícia também é uma excelente prenda para se oferecer. A seguir, temos a seguir, deixem-me aqui virar aqui às minhas cábulas. Temos aqui um livro de uma escritora que eu não gosto nada, mentira, estou a brincar, de uma escritora que eu adoro, que é a Dorothy Comson. Este é o último livro de Dorothy Comson, eu já li vários livros dela. Este livro é um thriller, ou um policial, talvez um policial. E fala-nos de um assassino da venda. O que é que acontece? O assassino da venda
rapta mulheres que estão de alguma maneira desprevenidas, não estão à espera, e ele adormece-as com éter, com qualquer coisa que as faz adormecer, e ele rapta-as durante 48 horas. Ameaça-as, depois delas acordarem, e diz-lhes que nessas 48 horas elas não podem abrir os olhos. Claro que ele, ao dizer que se não podem abrir os olhos, também lhes diz que se abrirem os olhos, que ele as irá matar. Algumas delas conseguiram, outras não conseguiram. Também vão ter que ler se quiserem saber mais. Foi uma excelente leitura, um livro 5 estrelas, e eu gostei muito, adorei. Também foi uma leitura cedida pela Porta Editora. Depois eu tenho aqui os últimos 3 lugares, as últimas 3 posições, que eu não tenho aqui nenhum deles. E então é assim, a minha alergia dá cabo de mim e eu passo o tempo a coçar o nariz. Eu não estou ranhosa, estou mesmo comichão no nariz. E então, na terceira posição, eu escolhi a trilogia da Jojo Moyes, a trilogia do Viver Depois de Ti. São 3 livros, eu sei que são 3 livros, mas para mim aquilo é uma história só. Eu irei pôr aqui a fotografia dessa trilogia. Essa trilogia, o primeiro livro fala-nos de a personagem principal, que é a Lou Clark. A Lou Clark é uma rapariga muito novinha, uma rapariga muito engraçada, que está sem trabalho e está à procura de emprego, até que responde a um anúncio em que ela, depois de ir à entrevista, é contratada para ajudar, para tomar conta, para fazer algumas das tarefas de um rapaz que está inválido. E pronto, essa será a primeira história. Depois a segunda, pronto, eu não vos posso dizer porque isto baseia-se tudo no primeiro livro, e se eu for falar do que são os outros 2 livros, eu iria vos estar a dar spoiler, mas para mim isto é uma história só. Depois, na segunda posição, temos também um livro da Jojo Moyes, que é um mais um, que eu também vou pôr aqui para vocês verem. Um mais um é uma história fantástica, daí o ter guardado para segundo lugar. O mais um fala-nos de uma mulher de força, uma mulher de coragem. É uma mãe de família, tem 2 filhos dela, com o seu marido, e tem também a seu cargo um filho do seu marido, que não é filho dela, mas a quem ela trata como sendo também seu filho. Acontece que o marido abandona-os, regressa à casa da mãe, diz que está com uma grande depressão e que precisa de se afastar durante um tempo, e ela fica com aquele encargo todo às costas, que são os 3 filhos, 2 dela e um dele, com outra mulher. Ela trata as 3 crianças, 2 crianças e um adolescente, por igual, como os seus filhos. É uma história fantástica, linda mesmo, e daí eu ter guardado para o segundo lugar, e recomendo que vocês leiam este livro, um mais um. Depois, o primeiro lugar não podia deixar de ser eu não tenho aqui o livro, mas deixo aqui a capa do livro para vocês verem. O livro que eu escolhi foi o Demência, da nossa escritora portuguesa Célia Correia Loureiro. Para mim foi não só o livro de 2019, mas também foi para mim o livro da vida. Já li ótimos livros, mas este para mim é o melhor. É o livro que eu já li em toda a minha vida. A melhor história que eu já li. É uma história bastante cruel, que nos fala de várias coisas. Fala-nos de demência, daí o nome do livro.
fala-nos de violência doméstica. Nesta história nós temos a personagem principal, que eu já não me lembro do nome dela, não me lembro se era Sofia, pronto, não interessa, eu já não me lembro do nome da personagem. Temos a mãe de duas meninas, que ao fim de alguns anos de sofrer violência doméstica, sujeitou-se a viver ou morrer. E então ela teve que tomar uma decisão na vida dela, que foi mesmo essa, viver ou morrer. E ela tomou a iniciativa de viver pelas suas filhas, e foi isso mesmo que aconteceu. Imagino que estejam a compreender aquilo que eu quero dizer. E mais tarde, a sua sogra, que sofre de demência e vive sozinha, começa a já não estar capacitada para viver sozinha na sua casa. Alguém contacta a Nora, e a Nora vai tomar conta dela. Vão acontecer muitas coisas se passam. Irão haver bastantes conflitos entre estas duas pessoas, estas duas personagens, mas é uma história que eu acho que todos devem ler. Foi uma história que me tocou bastante, que me revoltou, que me deixou com sentimentos completamente à flor da pele, e recomendo esta leitura. Todas as pessoas devem ler este livro, Demência, de Célia Correia Loureiro. E pronto, pessoal, foi este o meu top 10. Com certeza que muitos mais irão haver, acho eu. E boas leituras, um bom ano para todos. Estamos quase a terminar o ano 2019, novo ano aí vem. E boas leituras, sejam felizes e tudo bom. Tchau, pessoal.